Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Gênesis capítulo 23, versículo 13 em diante. E falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo, o darei. Toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Grande Pai, estamos pedindo que, como sempre, o Senhor tem tido misericórdia. Mais uma vez, ajuda-nos através da palavra, para que o pregador possa falar o que o Senhor quer e o povo ouvir o que o Senhor quer. Estamos dependendo sempre da inspiração e da unção que provém de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Pagando o preço. Uma mensagem traz inspiração para outra. Sempre é assim. A gente vê, eu tenho pregado sobre isto, falamos na ceia, mas vamos prosseguir neste pensamento, pagando o preço. Você não pode querer servir a Deus sem pagar o preço que Ele exige. Não é dinheiro. Hoje se fala em preço, parece que fala em dinheiro. Todo mundo está preocupado com dinheiro. Mas não é o dinheiro. Pagando o preço que Deus requer. Efrom, ele requeriu apenas 400 siclos de prata, e aquilo não era nada entre ele e Abraão. Ele queria que Abraão sepultasse a Sara sem pagar, mas Abraão quis pagar o preço. E quando você paga o preço, você é dono, aquilo te pertence, você comprou. E é isto que nós somos de Cristo. Não estamos pagando o preço sem que alguém já pagou o preço por nós. Nós pagamos porque alguém já pagou. O que estamos pagando é porque há necessidade de pagar o preço. Cada um de nós. Tudo é de graça. Salvação é de graça, cura é de graça. Eu não tenho que jejuar para ser curado, para ser salvo. Não tenho que fazer isto. Eu faço isso porque eu desejo mais. Desejo a minha carne mais crucificada. Então se vai a um jejum,
para você amortecer um pouco sua natureza carnal. Há necessidade disso. Se você precisa, então vai e faça. É muito bom. Mas tudo é de graça. Tudo que vem de Deus é de graça. Eu estou falando de uma vida cristã. Não se vive a vida cristã sem pagar o preço. Em todos os sentidos se paga o preço. Se paga o preço por casar. Você paga o preço. E este preço é até que a morte separe. E é o preço que tem que pagar. Cobra hoje, amanhã. Também ainda tem mais para pagar? Tem. Depois da manhã. O ano que vem. Até quando? Até que a morte separe. Paga o preço. É um casamento. Mas está difícil. Paga o preço. Vai pagando. O casamento, você paga o preço a vida inteira. Você, como cristã, como cristão, então carrega a cruz e paga o preço do casamento, da escolha que você fez ou da aceitação na parte da mulher. Ela aceita, depois tem que pagar o preço. Muitas vezes o preço é uma lamentação a vida inteira. E o homem também do seu lado, pagar o preço não é fácil, não. E Deus gosta que você faz tudo sem gemer, porque Ele pagou o preço e não gemeu. A Bíblia diz que Ele foi levado como cordeiro mudo perante seus tosquiadores e não abriu a sua boca. Quem abre muita boca é bode. A ovelha, não. É o bode que berra muito. Está difícil isso, está custoso aquilo, eu não suporto, isso aqui está demais, esse marido é isso, essa mulher é aquilo. E isso é bode. Natureza de bode que tem que sair de nós. Temos que mudar de natureza. Se você tiver, se eu tiver a natureza de Cristo, o que nós vamos fazer? Vamos carregar a cruz sem gemer. Sem gemer. Ah, mas eu não devo. Quem que é que não deve? Ele que não devia, não gemeu, e eu que devo. Eu que tenho que gemer mais ainda, carregar a minha cruz sem reclamar. Ah, mas está muito sofrida esta cruz. Vou carregar a minha cruz. Você vai carregar a sua cruz. Então, para tudo tem que carregar a cruz. Você sabe muito bem. Depois você tem os filhos. Ninguém lamenta. Os pais não têm que lamentar dos filhos, apenas orar, porque é fruto de um matrimônio, então carrega a cruz. Você tem que carregar esses pequeninos, são cruzes pequenas que você tem e que você tem que levá-las até o casamento deles. Quando eles casarem, ainda sobra alguma coisinha para você. Ainda sobra algum pedacinho da cruz, algum braço da cruz que ainda passa por perto de você. Me ajuda, pai, me ajuda, mãe. E você está pronto para ajudar, porque você foi feito para carregar a cruz. Olha, eu dou graças a Deus, não gosto de lamentação. Eu posso que até alguma hora eu lamento, mas eu não gosto. Não gosto de lamentação. Carregar a cruz, tem sofrimento, tem gente que diz assim, olha, eu já não queria ter filho mesmo, porque criar filho nessa era é terrível, é demais, não dá para criar filho nesta era. Por que não dá? Por que você é tão mole assim? Dá para criar. Ah, mas vai vir prostituta, homossexual. Olha, o que tiver que vir, vai vir, você vai criar. Tenha força para criar. Vai vir um paralítico, vai vir um cego. O que aparecer é meu, é seu. Vamos carregar. Toma a cruz, carrega, não tem que lamentar. E nem tão pouco dizer, eu não queria ter filho nesta era. Não queria ter filho. A gente não deve lamentar. Dá graças a Deus. Você dá graças a Deus. A pessoa está má, a criança está ruim, parece que está pisando num caminho errado, aquele rapaz está indo para um caminho errado, mas você quer carregar aquela cruz. Aquele filho você quer levar até o fim, quer vencer com ele na hora das drogas, quer vencer com ele na hora da enfermidade, quer vencer com ela na hora da prostituição. Tem que ter pai e mãe para isso, para ajudar a vencer, porque você foi posto no mundo não só para pôr filho, mas para carregá-los. Você carrega eles sim, até um certo ponto você carrega. Depois eles casam
E qual pai e mãe que ouve o lamento, a dificuldade de um filho, de uma filha, que não vai dar uma mãozinha? Todos eles dão. Por isso que ele diz, coração de mãe sempre cabe mais um. Então deve caber mesmo, um mais arteiro, não um mais santo. Quer um mais santo? Não, talvez um mais arteiro. Você quer aquele filho, quer aquela filha, que vai até o fim. Você quer vê-los vivos, abençoados. Você quer vê-los sadios, fortes. Por quê? Porque você é um carregador de cruz. Você gosta de carregar a cruz, porque você foi posto aqui neste mundo para isso. É como um pastor. Um pastor é um boi de guia, diz o profeta. Se é um pastor lamentador, vocês não vêm contar problema para mim, não vem. Vocês têm que contar. O único lugar que vocês têm que descarregar problema é no pastor. É ali. Ele é o para-raio. Ele é o para-raio. Você descarrega tudo nele. Vem todos os raios nele. Se descarrega e ele permanece ali. Para mais um, esperando mais um. Tem mais alguém? Porque o pastor foi feito para isso, foi para carregar carga. O pai e a mãe foi feito para carregar carga. Depois esses moços casam, eles têm que saber que eles foram feitos para carregar carga. Cada um tomando a sua responsabilidade depois. Olha, se formarmos uma corrente desta, de lutarmos, sempre pagando o preço daquilo que nós estamos fazendo na terra. Eu não estou aqui à toa, estou para pagar preço. Não é pagar o preço tanto pelo que eu errei. Pelo que eu errei, quem pagou foi Jesus. Eu devo entender isso. Agora, por que eu vou pagar o preço de um erro que eu cometo depois que eu estou sabendo que não devo cometer? Então, eu preciso me prevenir exatamente nesta hora. Você precisa se prevenir nesta hora. Porque por que pagar um preço, sendo que Jesus pagou o preço de tudo? Agora, depois, eu sei que aquilo não deve ser feito e vou e faço, aquilo é pecado. E é iniquidade, diz o profeta. É iniquidade, porque pecado é quando você não sabia que aquilo era pecado. Você pecou. Mas quando você já sabe que é pecado e vai e põe a mão, vai e pratica, vai e cobiça, vai e adultera, vai e mente, vai e prosapia com a mulher dos outros, tentando ganhá-la, chamar a atenção dela. Então você tem que saber que isso daí já não é nem pecado, é praticar iniquidade. Amém? Estão entendendo? Então a vida cristã é uma vida maravilhosa e nós temos um cabeça para isso, um cabeça exemplar. Você olha para ele, te dá coragem. Te dá coragem quando você olha para ele enfrentar o Jordão para ser batizado. Você vai e é batizado também. Você olha para Cristo, é o cabeça desta família, e você enfrenta o monte da tentação, porque você viu ele subindo no monte da tentação, sendo tentado por Satanás em todos os pontos e não caiu. Ele venceu o diabo ao ponto do diabo desanimar e ir embora e os anjos dos céus vir e servi-lo. Assim é você também, servindo a Deus. Tem luta? Quem que não tem luta? Quem foi que nasceu nessa terra para não ter problema, para não ter luta, para não ter dor? O próprio Deus veio aqui e foi um enfermo. Ele veio aqui e adoeceu. Ele veio aqui para ser um homem de dores, para cumprir o que Isaías 53 diz que ele seria. Ele veio e cumpriu, mas também cumpriu a outra parte de Isaías 53, que depois de tudo feito, verás a recompensa do seu trabalho. E ele está vendo. Sabe o que é Jesus ver um povo lutando, permanecendo de pé? Ele diz, isso é a recompensa do que eu fiz. Quando ele vê um homem lutando para ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom obreiro, um bom cantor, um bom músico, quando ele vê uma senhora lutando para ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, olha, Deus olha e diz, isto é a recompensa do meu trabalho, é a recompensa do calvário, da minha dor, do que eu passei, do que eu sofri, eu estou recompensado. É bom isso. Quando você olha para um filho seu, para uma filha, quando você olha neles assim e vê que eles estão lutando pela verdade, lutando para manter o caráter,
você diz, que recompensa do meu trabalho. Na verdade, tem hora que você encontra pessoas só fazendo coisas erradas ao seu lado, e é filho seu, é filha sua, e você depende de muita garra para poder ainda ir aconselhar, para não cair na tentação do inimigo e para manter uma vida limpa, para dizer assim, me mostre na sua vida, no seu lar, no seu convívio, no seu casamento, mostre que eu tenho uma recompensa de ter te posto nessa terra. Amém? Aleluia. Eu gosto de ver isso. Certo? Eu gosto, são coisas que eu gosto. Eu prego isso porque eu gosto de pregar isto. Você entende? Eu vivo isto porque eu gosto de viver isto. Isso daqui faz bem. Isso nutre a alma, mas tem um preço a pagar. Abraão pagou o preço. Você tem amizade comigo, Efron? Tudo bem, espera um pouquinho. Mas eu quero pagar o preço. Eu quero ter direito onde sepultar minha mulher. Eu quero ter direito onde colocá-la. Eu pago. E diante do povo tinha testemunhas. Contou os ciclos de prata. Contou e pagou. Diz, isso daqui é meu, esse arvoredo é meu. Eu posso sepultar a minha esposa, posso sepultar minha família. Olha, Abraão fez isso. Abraão. E aquilo ali foi tão bom para Abraão que trouxe um descanso para ele. Paguei o preço. Cada pessoa que serve a Deus tem que pagar o preço. Você não serve a Deus sem pagar preço. Muitas vezes o pai não gosta, a mãe não gosta, o colega de trabalho critica, você paga o preço. Não importa o que eles falam, você mantém de pé ali, amando-os, dizendo, olha, eu tenho amor em pagar o preço de ser uma cristã, de ser um cristão. Eu gosto muito disso, de pagar o preço. Mas você não vive a vida que nós vivemos no mundo. Você não vai a bailes, você não vai a bebidas, você não vai a tantas ilusões. Como que você consegue ser feliz? Existe felicidade fora do que vocês conhecem. Existe felicidade além do mundo. Existe felicidade além dos botequins. Existe felicidade além da prostituição. O cristão sabe que existe uma fonte de felicidade, uma fonte inesgotável, servindo a Deus. O que prende mocidade servindo a Jesus? Eles estão pagando o preço, eles estão crucificando suas carnes, eles estão vencendo suas paixões carnais, eles estão lutando para estar adorando a Deus e lutando, vencendo esta carne cada dia. E a carne é terrível contra você, porque quando você decide, não é a sua carne que decidiu, foi seu espírito. Quando você levanta a mão para aceitar a Cristo, não é a sua carne que levantou, é seu espírito que forçou a situação. A carne não queria, ela levantou a mão, ficou com a mão levantada, e depois esse espírito mantém dizendo, vou continuar te crucificando, porque eu amo a Deus. Eu quero pagar o preço, não importa quantos falam de mim, não importa, mas você está sozinha, está sozinho. Eu não estou sozinho, Cristo está comigo. E se eu estou sozinho é porque você não vê mais ninguém. E Elias também estava assim. Ele sentiu sozinho e falou para o próprio Deus. E Deus tem hora que vem para consolar a mim e a você. Que fazes aqui, Elias? Ele disse, Senhor, eles mataram os seus profetas, como se Deus não soubesse. Mataram os teus profetas, derribaram os teus altares. E somente eu fiquei, e estão procurando tirar a minha vida. Aí Deus animou ele. Elias, tem mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você não conhece, você pensa que está só, tem 7.000. E é por isso que você tem que viver, você tem que entender isso. Vocês não são só vocês, nós não somos só nós aqui não. Tem mais 7.000. Isso é a expressão bíblica. Deus sabe quantos tem que crê no mesmo que você crê, que abre os selos e lê os selos e vê o que Deus fez, vê que o Cordeiro abriu o selo nas eras e revelou como um leão na 7ª e última era, e tem gente que abre aquilo e se alegra, igual você, e você está sozinha, sozinho.
Eu tenho encontrado pessoas, casais, sozinho em lugares, sozinho, não tem um pastor perto deles. Eles dizem, não, mas eu gosto dessa mensagem, ela é verdade, eu quero essa mensagem. Estão optando por ficar sozinhos, pagando o preço de não ter uma igreja onde assistir, porque são lugares que não tem, uma igreja onde assistir, um pastor perto, para ele chegar toda hora e reclamar. Ele arruma um pastor talvez mais distante, que precisa fazer uma ligação telefônica, pedir uma oração, quando está com o coração palpitando, quando está com os pulmões cheios, está pedindo uma oração, o meu coração não está bom, ora por mim. Isso é 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros de diferença, de distância, e recebendo uma oração, e aquilo ali sente bem. O que é isso? Pagando o preço. A pessoa paga o preço, mas paga o preço com satisfação, como Abraão pagou o preço, diz, isto me pertence, isto é meu. Eu pago o preço porque essa mensagem Deus me deu. Eu pago o preço. Ela exige muita coisa de mim, na verdade. Ela exige que eu me separe. Essa mensagem é para o Abraão do dia. O Ló não vai aguentar. Essa mensagem foi feita para o Abraão. O Abraão vive só na montanha. O Abraão tem condições de receber Elohim. O Abraão tem condições de receber anjos. O Abraão tem condições de receber a palavra. O Abraão tem condições de ser transformado. O Abraão tem condições de crer que a sua mulher vai dar à luz quando ela é estéril. Essa mensagem é para o Abraão que crê no arrebatamento, mesmo não vendo nada em si. Eu creio que Jesus vai vir e vai arrebatar um povo, e eu quero estar entre esse povo, não porque sou bom, mas por sua grande misericórdia, porque Ele pagou o preço da minha salvação, Ele pagou o preço do meu rapto. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. 191, vou continuar aqui na liderança, 191. Porém, quão longe temos desgarrado disto? Por quê? A mesma coisa este rapaz fez aqui, falando do moço rico ainda. Ele rejeitou, recusou a vida eterna, porque lhe custaria sua posição social. Ele não quis pagar o preço. Ia custar a posição dele na sociedade. Você sabe que o próprio Nicodemos, que foi um salvo, Nicodemos, mas ele foi ter de noite com Jesus, porque durante o dia o povo via ele, e era uma baixeza ver um homem como Nicodemos, um mestre em Israel, conversar com Jesus, ao lado de Jesus. Depois seria uma especulação o dia inteiro, todo mês. O que ele falou para você? O que você falou para ele? Ele foi quietamente de noite, foi ter com Jesus. Quem sabe ele pensou, a mensagem pode ser forte, pelo menos eu escuto sozinho. E Jesus deu uma mensagem para o homem, que o homem não entendeu. O homem era mestre. O homem era mestre em Israel. E Jesus chegou para ele e disse, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Ele disse, como que é isso? Eu tenho que voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Ele, não, Nicodemos, você sendo mestre em Israel não sabe essas coisas. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário te é nascer de novo. Aí tem que mostrar para ele, você é mestre e não sabe disso. Nicodemos, você é mestre e não sabe o que é nascer de novo. Irmãos, ele era mestre e não sabia o que é nascer de novo. Hoje os pregadores são mestres e não sabem que o Cordeiro saiu do trono. Eles são mestres, mas não sabem que a era terminou para entrar o Filho do Homem, a era da noiva, a era do Filho do Homem. Eles são mestres, como Nicodemos. Oh, que Deus permita que eles sejam salvos como Nicodemos o foi. Agora, não estamos pregando apenas para um povo salvo. A mensagem do Elias não é apenas para um povo salvo, é para um povo que vai ser arrebatado. Porque você pode ser salvo e não ser arrebatado. Vai ficar aí para a grande tribulação. É um salvo porque não blasfemou da mensagem do dia.
É um salvo que chegou, mas como que é isso daí? Como que é esse negócio do cordeiro sair do trono para revelar os selos? Como que é? E aí, ele tem que sair, porque se ele não sai, como que ele pode fazer o outro papel? Ele tem que mudar, a dispensação mudou. Ele sai dessa dispensação de filho de Deus e entra na dispensação de rei, de leão. Ele entra, essa dispensação ainda não é de milênio, é de revelar a palavra, é quando ele brada. Como leão em Apocalipse 10:3, aí você conversa com o mestre, quem sabe alguns Nicodemos que de noite vai ter conosco. Você sabe que é uma vergonha um pastor vir aqui em Franca, em nosso púlpito? Você sabe que é uma vergonha um pastor nos receber em sua igreja? É uma vergonha, porque os outros falam. Eles têm que vir às escondidas, se quiser. Saber alguma coisa, tem que ser às escondidas. Os outros não podem saber, porque se souber, vão criticá-los. Era como nos dias de Jesus. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Bom mestre. E aí vem esse moço rico aqui. Um moço rico, ele tinha tanta coisa boa, e tão ligado à sociedade que ele diz, olha, eu não posso pagar o preço. Lhe custaria sua luxúria de dinheiro, lhe custaria seu companheirismo na igreja. Aí tem coisa que custa o companheirismo na igreja. O que é isso? Você vai ficar sozinho. Vocês estão entendendo? Será que um eleito que escuta umas coisas dessas, será que entende que Deus trabalha individualmente? Lhe custa o seu companheirismo na igreja. Você fica sozinho com Deus, com essa mensagem. Você sabendo que isso é verdade. Não importa se não tem mais ninguém ao seu lado. Você os ama, mas meu Deus, eu queria tê-los comigo, mas eu estou pagando o preço. Eu quero pagar o preço. Pagar o preço de aceitar essa mensagem é ficar sozinho. William Branham diz, quem põe ao meu lado, se põe num terrível lugar. Não é num bom lugar, não. Sou afamado. Não, quem está na primeira e segunda etapa está num bom lugar. Todo mundo fala dele. Você está em qual companheirismo? Companheirismo tal. Esse que é do bom. Agora, passa para a terceira etapa, para você ver, e diga com quem você está. Diga que você crê que o Cordeiro saiu do trono. Não precisa falar que você está com nenhum homem, não. Diga que você crê. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono e revelou os 7 selos, os 7 trovões. Eu creio que tudo já está revelado, que tudo está aberto, que Deus já fez toda a obra através do 7º anjo e que estas coisas já cumpriram. Eu creio nisto. Eu creio que Cristo veio no Monte Pôr do Sol. Eu creio que cumpriu. São Mateus 24:36, aquele dia, ora, ninguém sabia, já cumpriu. Diga para você ver, você vai ficar sozinha, vai ficar sozinho. Mas você vai pagar o preço, e paga um preço satisfeito. Mas não tem... Cadê aquele companheirismo grande que você tinha? Tem gente, irmãos, que só vive empelotado, é como gafanhoto. Só vive em pelotas. Eles não conseguem viver sozinhos. A águia vive sozinha. A águia não tem ninguém para andar com ela. Sabe, uma águia não tem ninguém para andar com ela. Ela acha bonito todos os pássaros, mas ela passa perto de um e diz, vamos subir mais um pouco. Ele diz, vamos até ali. Chega ali, ele diz, não aguento mais. Aí para. Ele passa perto do urubu, do abutre. Vamos subir. Ele diz, vamos. Aí sobe ela em cima e bate as asas. Aí a águia passa para cima dele e diz, vamos mais. Dizendo, não estou dando conta, não vou mais. Eu queria tanto que você tivesse a experiência que eu tenho aqui das alturas, porque eu perco as minhas penas quando eu precipito contra a atmosfera, mas eu tenho que subir bem alto. Venha, senhor abutre. Oi, irmão abutre, sobe. Não, eu não aguento. O que adianta, diz o profeta, o que adianta subir se os olhos não enxergam? A águia sobe, a altura que ela sobe, diz o profeta, que ela pode ver a mínima coisa mexer na terra. Ela tem uma aguçidade tremenda nos olhos, daquele tamanhozinho aqueles olhos. Lá de cima, ela enxerga aqui. Por isso, quando ela vê um peixe no jeito dela, ela simplesmente já vem descendo. Se o peixe nem percebe, e ela vai descendo assim, e agarra ele nem sabia que tinha águia olhando, nem sabia.
Agora, a águia é um pássaro solitário, você sabia? Não anda em bandos, não. Não. Ali ela é sozinha. E tem poucas águias. E você tem que pagar o preço por ser águia. Você tem que pagar o preço por ver o urubu comendo carniça. E você com dó dele. Não come essa carniça, não. Não fica em volta dessas coisas mundanas, não. Não fica em volta a adultério, a mentira, a roubos. Não fica em volta essa podridão, não. Sobe mais um pouquinho. Sai disso daí. Você tem que sofrer vendo eles comer tudo aquilo, mas você não poderia comer aquilo estragado. É como a pomba que não tem fel para digerir uma coisa estragada como o abutre tem. É por isso que a pomba aponta para o Espírito Santo. É limpo, não tem amargura, não tem fel. E isso é um irmão, uma irmã que tem o Espírito Santo. Não tem amargura, não tem fel contra o irmão, contra a irmã. Não carrega aquela amargura contra o fulano, a fulana. Mas simplesmente vive como Abraão viveu. Mas é a hora que o meu sobrinho precisar de mim, eu desço lá e o ajudo. E ele foi lá e tirou Ló da prisão. Mas não podia levar Ló para a montanha. Não podia levar Ló para a terceira etapa, onde Elohim manifestou debaixo do carvalho. Abraão não podia levar Ló lá. Ló tinha que continuar na sociedade. Era igual o moço rico. A Bíblia chama Ló de homem justo. Estava sofrendo ali em Sodoma por ver o pecado de Sodoma. Ele era homem justo, mas ele não podia ter a revelação que Elohim estava na montanha com Abraão. Ele não podia, ele não tinha essa luz da terceira etapa. Ló não tinha, o Ló hoje não tem também, ele não consegue ver essa terceira puxada, que Deus está nela, revelando os selos. A primeira puxada foi cura divina, a segunda foi discernir os pensamentos e intenções do coração, porque a palavra é mais aguda e penetrante do que uma espada de 2 fios. E ela faz isso, e foi o que fez, Hebreus 4:12, no ministério do profeta, na segunda etapa. Mas na terceira etapa, é uma mensagem de revelação, de abertura da palavra, um livro que estava selado, que ninguém podia olhar. Agora a terceira etapa abriu aquilo, e o eleito já pode ver tudo aquilo. Amém. Olha, tem tanta coisa boa, e a gente fica num lugar só aqui, é difícil. Ainda estou no 191 da liderança. Lhe custaria seu companheirismo na igreja, lhe custaria muitas coisas. O meu colega não quer andar mais comigo, mas por certo. As aves da mesma plumagem voam juntas, da mesma plumagem. Você mudou de pluma. Você é uma águia. Quando você era um abutre, você pousava em qualquer lugar, em qualquer fio telefônico, porque o profeta disse que o abutre ficou tão preguiçoso que ele não consegue subir muito mais agora. Que ele sobe no fio telefônico e já para ele já está alto demais. Tem crente que ele sobe a uma altura de dizer eu creio no profeta, eu creio no batismo em nome de Jesus Cristo, ele acha que já é tudo. Isso é abutre ainda, filho. Isso é fio telefônico, sobe às alturas. Essa mensagem do William Branham, o que ele pregou para nós, além da cortina do tempo, você tem que penetrar lá pela fé. Você vai, não é por esforço seu também não, é só por dizer eu creio nessa mensagem, eu vou pagar o preço de crer nessa verdade. Amém, amém. Está disposto a pagar o preço? Agora, o moço rico, é o que o profeta diz. Ele sabia o que lhe custaria, ele era um rapaz sensível e ele sentiu que não poderia pagar o preço. Não poderia. Ainda ele pensou, simplesmente confiarei na minha religião e seguirei. As pessoas estão assim, elas confiam na religião delas e continuam na Trindade, elas confiam na religião delas e continuam na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Confiando na religião delas, nos pastores delas. Enquanto elas deveriam confiar na palavra e dizer tem que mudar tudo agora, tem que mudar de dieta, tem que sair. Mais um êxodo para mim. Simplesmente diz, confiarei na minha religião e seguirei. Porém, em seu coração, ele sabia que havia algo sobre Jesus Cristo que era diferente dos sacerdotes daquele dia.
Amém. 256, liderança. Isto pode te custar tudo que você tem. O que custou para Moisés? Se fosse nós, irmãos, se fosse nós, criado na casa de Faraó, na casa de um rei, na casa de um presidente, de um rei superior, você sabe, e depois dar uma olhadinha assim e escolher, dizer, olha, eu não vou ficar aqui, eu vou aceitar a terceira etapa, eu vou aceitar. Mas se você ficar aqui, meu filho, você vai ser o próximo Faraó. Fique aqui quietinho com o papai e você vai ser o próximo Faraó. Moisés quis pagar o preço. Irmãos, quando tem uma eleição, agora olha bem, por que Moisés quis pagar o preço? Nenhum egípcio quereria pagar o preço, mas Moisés quis. Por que ele quis? Porque o sangue que corria em suas veias era sangue judeu. Era aquele sangue de seus pais judeus que estava ali em Gozém, mas eram eleitos de Deus. E dentro daquelas veias pulsava aquele sangue, e Moisés dizia: eu não quero ser rei. Se eu for aqui o rei, o Faraó, o próximo Faraó, eu não vou conseguir fazer nada por meu povo, apenas vou ter que escravizá-los aqui. Eu vou sair daqui. Pagar o preço, irmão, deixar de ser chamado, a Bíblia diz em Hebreus 11, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, para continuar procurando a sua verdadeira mãe, que amassava barro, e ele a encontrou. Mas ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus. E Deus o abençoou, Deus honrou a fé de Moisés. Por isso, ele pagou o preço. Pagou o preço com um cajado. O diploma dele era um cajado na mão, um pau torto. Vamos, meus filhos. Um homem desse, tirando 2 milhões de pessoas do Egito, que era 600 mil homens, não contando mulheres e crianças, mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram do Egito, através da palavra de Deus na boca de um homem, que tinha um diploma na mão, um cajado, um pau torto, e dizia: dentro de 3 dias nós vamos chegar em Canaã, e levou 40 anos. Deus não mentiu para Moisés, Moisés não mentiu para o povo, mas a rebeldia do povo tardou a chegada em Canaã. Você sabe que Deus não mentiu para nós. Ele diz que viria, não passaria a geração de 48 sem que Cristo viesse. Está escrito na Bíblia. Não passaria a geração de 48. Você põe 48 mais 40 dá 88. Uma geração é 40 anos. Ele diz: não passará esta geração sem que eu venha. Agora saia procurando algum crente que sabe que Jesus veio. E ele veio em 1963. Sabendo até o dia que ele veio e a hora que ele veio. Que ele falou que ninguém sabia. Entende? Os Estados Unidos fotografou aquela nuvem de 48 quilômetros de comprimento. Fotografou. E ali estava Cristo, naquela nuvem, e os seus 7 anjos, que é o anjo de cada era da igreja: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. 7 mensageiros, que eram 7 anjos, estavam ali. Por isso que faltava naquela pirâmide era só o irmão Branham, e o 7º anjo daquela pirâmide espiritual teve que descer na terra no Monte Pôr do Sol e pegar o irmão Branham, que estava tirando os carrapichos da barra da calça, e levá-lo para aquela nuvem formada pelos mesmos anjos. E eu creio nisso. Agora, cumpriu ou não cumpriu a Bíblia? Mas o povo não sabe. Jesus falou que não passaria a geração que visse a figueira brotar. A figueira é Israel voltando para a sua pátria. Em 48 eles voltaram para lá. E mais 40 anos, então, teria que cumprir a vinda de Jesus. Não é rápido, não. Rápido é agora. A vinda era para ele vir, usando o ministério do Filho do Homem, para preparar o povo para o rápido. Se eu pudesse falar para você, nenhuma denominação tem mensagem para te preparar para arrebatamento. Pois Deus mandou um profeta.
Jesus teve que vir e mandar um profeta, ungir um profeta na terra. Jesus teve que vir no Monte Pôr do Sol e ele veio já com o livro aberto. O livrinho estava aberto e ele entregou para o 7º anjo, porque é o único que tem uma mensagem que prepara você para o arrebatamento. Amém. Você gosta disso? Meu Deus. Agora você vê, precisava muita gente escutar isso, mas é um grupinho desse que vai escutar mesmo. Sempre foi assim e sempre será. É Deus trabalhando. Então, se você notar, deixa eu passar um pouquinho pelo Velho Testamento para me terminar logo. Deixa eu passar pelo Velho Testamento um pouquinho. Passa lá por Sadraque, Mesaque e Abednego. Passa por ele. Pagaram o preço. Não dobraremos diante da sua estátua. Não ajoelharemos diante da Santíssima Trindade. Não nos prostraremos na primeira e segunda etapa do irmão Brana. Você sabe qual é a estátua que tinha sido levantada lá? De Daniel. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: não prostraremos diante dessa estátua. Honramos o nosso Deus Criador. E Deus honrou a fé deles. O que eles fizeram? Pagaram o preço. Como pagam o preço? Pegaram eles e jogaram eles dentro da fornalha. Pagaram o preço. Mas lá dentro da fornalha estava o resultado. Dentro da fornalha. Quando eles caíram lá dentro da fornalha, o fogo que matou os homens que jogaram eles abriu a boca da fornalha, o calor matou os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro. Mas aquele fogo, aquele calor, só serviu para queimar as amarraduras. Eles foram amarrados de mãos e pés. E tem muito crente que está amarrado, está precisando de cair no fogo. Precisa do fogo da terceira etapa para ele desamarrar, para ele saber andar, precisa desamarrar suas mãos, para saber fazer as coisas para Deus de uma forma correta. E Sadraque, Mesaque e Abednego, ao cair lá, o fogo só queimou as ataduras, e a Bíblia diz que não havia nem cheiro de fumaça. Não tem nem cheiro de fumaça na roupa dos rapazes. Amém. Pagou o preço? Deus cuidou. Deus foi lá dentro. Olhou eles, andou com eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei diz assim: mas espera lá, nós não jogamos 3 pessoas lá dentro? Não foi 3 rapazes? Tem 4. Tem 4, por certo? Você nunca está na fornalha sozinho, sozinha. Você nunca está numa luta sozinha, sozinho. Ele está lá, o 4º homem está lá com você. Cristo está aqui conosco nesta mensagem. Não estamos sozinhos. Temos Cristo, o principal, que era cordeiro e converteu em leão. E quando Cristo vê um povinho, que olha nele e reconhece: o Senhor não é mais cordeiro, o Senhor é leão da tribo de Judá. O Senhor está aqui porque o Senhor revelou os selos. O Senhor é meu rei. Oh, Jesus olha para um povinho desse e diz: como pode? Só vocês mesmo, só a eleição para fazer isso, porque os outros não conseguem ver. Ele diz: mas eu vejo, Senhor, tu eras cordeiro, mas agora tu és leão. Amém. Agora me diga que não foi o Elias quem disse. Leia o intervalo 105. Leia lá. A tradução de Goiânia, lê intervalo 105. Quando o cordeiro toma o livro para revelar os selos, ele converte em leão. Ele já revelou os 7 selos, já converteu em leão quando ele fez isso para revelar os selos. Isso já aconteceu. Agora, eu estou pagando o preço de estar sozinho. Estou pagando o preço de estar separado do companheirismo de muitos pastores. Estou pagando o preço de ser chamado de um falso. Estou pagando o preço de ser um fanático. Não importa, esse preço eu tenho que pagar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que esta palavra é verdade. Amém? Eu não estou simplesmente emocionado. Eu creio nisso. Amém. Pois você vai para Daniel e você vê que pagou o preço. Paga o preço de orar quando o rei diz: não pode orar. Ele foi e orou, pagou o preço. Foi jogado na cova dos leões. Mas Deus foi lá, fechou a boca dos leões. Olha, irmão, com o povo de Deus não tem jeito. O que nós temos que fazer hoje é crer que Deus está aqui. 256, liderança. Para mim terminar aqui, isto pode te custar tudo que você tem. Isso pode custar sua casa. Está aqui,
deve custar sua amizade. Sua amizade. Ah, mas eu gosto tanto do fulano, mas crê nessa mensagem para você ver. Quando você creu no batismo em nome de Jesus Cristo e no profeta, quantos que não quiseram mais nada nem te cumprimentar? E você estava certo quando você fez aquela decisão. E hoje você está certo outra vez, quando faz outra decisão, dentro da própria mensagem. E gente da própria mensagem não quer nem te cumprimentar. Mas você fica firme e, se possível, passa perto dele. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Não importa que ele vire o rosto, diga para ele: Deus te abençoe. Não carrega amargura de ninguém. Meu coração não carrega pecado dos outros, chega os meus. Meu coração não carrega pecado dos outros para me falar dos outros, meter a língua nos outros porque os outros pecou. Não, eu quero pregar essa verdade. Isso aqui é verdade. Isso é bom. Fala dessa verdade, dia e noite. Leia esta palavra. Leia a lei de Deus agora. Dia e noite. Leia os selos. Veja o que o Cordeiro fez. Te salvou. E agora veio, converteu em leão. Revelou os 7 trovões dentro dos 7 selos. E revelou o seu novo nome. Amém. Aleluia. Deve te custar sua casa, deve te custar sua amizade, deve te custar sua festa de costura, deve te custar seu lugar nos corais. A gente está cantando num coral, crê nessa mensagem, já não tem jeito de cantar mais no coral. Não tem. Não porque pecou, não porque errou, vai ser tirado do coral porque adulterou, porque mentiu, fez coisas erradas. Não. Não, é que eu creio que o Cordeiro saiu do trono. Oh, nós não podemos ter essas pessoas que creem no Cordeiro, que o Cordeiro saiu do trono, cantando nos nossos corais. Eles dizem isso. Eles não podem estar em nossos conjuntos. Eles não podem ser pastores de nosso companheirismo. Eles terão que decidir. E tem que decidir logo. Abre o coração de Deus, eu fico sozinho, mas eu creio nesta palavra. Eu sei que ela é verdade. Amém. Eu não sei o que te custará, diz o profeta, porém te custará tudo que é mundano ou pertence ao mundo. Você terá que se separar de tudo que é mundano, você terá que fazê-lo. Amém, amém. Senhor Jesus, nós sabemos que seguir esta palavra, esta etapa final, custa tanta coisa, Senhor. A gente sente falta de muitas irmãs, muitos irmãos, sente falta, mas nós temos que pagar o preço. A palavra é muito mais gostosa do que estar ao lado daqueles que não creem. É bom o companheirismo, mas a revelação dos selos, que o Cordeiro saiu do trono e converteu em leão, é muito mais gostosa esta revelação para nós do que qualquer companheirismo nesta terra. Estamos agradecidos, Pai, por esta verdade. Dê força ao meu irmão, à minha irmã, que possa pensar nisso e seguir ao Senhor, vencer pelo poder da fé. Amém, Senhor. Amém. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim. Mas eu sei quando a sua presença nos vir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim.
mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia pra mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Só isso será céu pra mim. Só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Amém. Então já devemos sentir que isto já é céu para nós. Certo? Quando você ouve a palavra, você deve estar sentindo assim, estar numa altura que o mundo não pode te ofender, não pode te alcançar, não pode te derrubar, não pode te destruir. O que Deus tem te dado é o suficiente. Amém? Deus vos abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão conosco, irmão Gilberto, lá no Rio Grande do Sul. Deus abençoe também. Creio que outro irmão é de Sales, irmão Sales de Brasília, Distrito Federal. Meu abraço, Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês. Enviei o nosso abraço ao pastor Joãozinho, pastor Celes também. Deus abençoe todos vocês aí em Brasília.